Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Hoje eu trago aqui uma pergunta, na verdade, um questionamento da Maricleia Santos. Ela enviou as suas dúvidas da seguinte forma: qual a forma de quitar um karma? Continuando na narrativa dela, diz: você vive uma situação difícil com pessoas próximas. Deixa de lado a tua vida própria para fazer o melhor para elas. É um preço alto a ser pago. Não estou conseguindo me livrar deste fardo, até por não saber como fazer. Estamos sempre remoendo o passado e preocupados com o futuro e não conseguimos fazer o presente. Estamos estagnados. Aqui ela está relatando mais ou menos uma situação, provavelmente que ela vive com pessoas próximas. E às vezes as pessoas acham que tudo é karma. Nós sabemos que tem karmas, tem missão e tem aprendizado. E tem a liberação de traumas também. Então, pelo menos 4 possibilidades sempre existem numa situação de desconforto que alguém esteja vivendo. O karma, geralmente, ele é muito doloroso. Quando não é muito doloroso, se é karma, é uma pequena parcela, um jurinho, como disse um dia um espírito. O karma é uma situação que dificilmente há saída, enquanto não é compreendido, aceito e solto. Nós temos tantas vidas passadas, e em algumas delas nós fizemos alguma ação sabendo que não era correto, sabendo que causaria dor para os outros, prejuízo para os outros, e assim mesmo, insistimos na ação. Nesta situação, o karma se configura nas vidas seguintes, até que seja harmonizada aquela situação e extinto o karma. Como esta aqui é a última encarnação nas provas e expiações neste planeta Terra, as almas que tinham algumas pendências colocaram para passar por situações que resolvessem essas pendências, seja karma, seja lições, seja trauma, seja missão. Mas tem uma mensagem que não faz muito tempo que ela veio para esclarecer muito essa situação. A mensagem dizia que o karma não precisa ser para toda esta vida, porque aquelas almas que realmente tinham karmas duros pagaram durante outras vidas. Agora é uma limpeza final. É certo que tem algumas pessoas que têm um karma bem grande ainda. E é certo também que muitos não vão conseguir quitar o seu karma e vão ficar pendentes e precisa continuar em outro mundo de provas e expiações. Mas a maioria das pessoas que hoje tem um pouco de consciência, essa consciência mais elevada, mais aberta, mais expandida, tem facilidade de compreender cada situação, e quando nós compreendemos e aceitamos, nós soltamos. Então não é coisa para toda a vida. Qual a forma de quitar um karma? Bom, primeiro é preciso entender e saber se é um karma. Se é uma lição, aprendeu a lição, aquela situação deixa de existir. Então, se a alma encarnada acredita que aquilo era um karma, ele deixa de existir.
mesmo que seja apenas uma lição. Se é um trauma, também quando compreende e aceita, o trauma se extingue, porque ele deixa de vibrar. Porque o trauma é uma sombra. O trauma é uma lembrança de dor de quando nós pagamos o karma em outras vidas passadas. Compreender que temos um medo, temos culpa, temos vergonha, temos raiva, temos, enfim, qualquer situação, até um ressentimento, uma mágoa, enfim. Às vezes não é karma. É apenas uma memória que precisa ser trazida para a consciência, que a consciência é luz. Luz, amor, consciência. Nós iluminamos. E o trauma, quando é iluminado, ele deixa de existir, porque é uma sombra. Se é uma missão, nós assumimos aquela missão com aquelas pessoas e nós identificamos a missão quando ela não é dolorosa. A situação não é tão dolorosa quanto é num karma, quanto é numa lição que precisa ser aprendida. A missão, apesar de todo o sacrifício, é menos penoso. A pessoa tem uma missão, ela sabe que aquilo causa sacrifícios, mas ela não se sente mal por causa disso. Pelo contrário, ela até se sente bem fazendo aquele trabalho, mesmo no sacrifício. Então, quando nós entendemos que missão, karma, lição e trauma são coisas diferentes, nós entendemos o porquê daquela situação, o porquê que os outros estão também fazendo algo que parece que é de propósito para nos atingir, mas não é verdade. Compreendemos que o outro também está aprendendo lições, que ele também está tentando fazer o seu melhor. E quando nós começamos a compreender tudo isso, compreendemos o outro e não nos ofendemos mais. E mesmo que seja um karma, nós aceitamos. E o karma agora não precisa ser para toda a vida, tem essa prerrogativa. O karma pode ser extinto em poucos dias, poucas semanas, poucos meses, poucos anos, mas não é preciso a vida toda. Desde que se compreenda, se aceite e se solte, porque não dá para soltar sem compreender e aceitar. Compreender que aquela situação, você está vindo para nós, se não é uma lição, se não é uma missão, e se não é um trauma, então que seja o karma. Ela veio porque eu precisava passar por aquilo para a minha alma se libertar de uma pendência. Então, quando eu compreendo, eu aceito. E se eu compreendo e aceito, o universo diz, muito bem, você aprendeu, você entendeu. Não precisa mais sofrer, não precisa continuar até o fim da vida. Ao compreender desta forma, você, Maricleia, consegue a fórmula de quitar um karma. Porque não existe uma fórmula escrita e nem decorada. É uma questão de compreensão. Aí você diz, vivo uma situação difícil com pessoas próximas. Deixo de lado a vida própria para fazer o melhor para elas. Você não precisa sacrificar a tua vida. Não precisa abandonar a tua vida própria e viver a vida dos outros. Você não tem essa obrigação. Você só tem que compreender isso. É claro que às vezes exige uma ação em função das pessoas que te rodeiam.
É esta crença que faz o karma, ou seja lá qualquer outra situação, missão, trauma ou lição. Esta compreensão, ou essa falta de compreensão, ou desta falta de entendimento é que faz com que as pessoas sofram desnecessariamente, ou se é necessário, mas por que tanto sofrimento? Por que tanta dificuldade? É a resistência. A resistência em compreender, aceitar, soltar. Aí você diz, é um preço alto a ser pago. Não, não é um preço alto. Cada um tem uma avaliação do preço de acordo com aquilo que ela entende como dificuldade. Mas se você compreende, aceita e solta, o preço é baixo. Porque é rápido, passa mais rapidamente. Mas se você resiste, o preço fica mais alto. O sofrimento é maior, porque a dor é causada pela resistência, não pela situação. Se você tem, aqui vou dar um exemplo que já dei tantas vezes. Você está lá numa família, tem 10 pessoas e todo mundo almoça, a pia fica cheia de louça, de pratos, talheres, enfim, panelas. E uns não se importam, outros fazem que não é com eles e acaba sobrando para você fazer o serviço de lavar tudo aquilo. Você vai ficar indignada e o serviço vai ser penoso. Mas se você programou tudo isso e convidou as pessoas, não são familiares, o mesmo número de pessoas. Você convidou para a tua casa, preparou uma comida do jeito que você sabe fazer. E depois que tudo termina, você vai lá e lava toda aquela louça, todas aquelas panelas, e não se importa. Qual a situação que é mais dolorosa? Daquela que você acha que os outros têm compromisso e obrigação. Daquela que você sabe que os outros não têm esse compromisso, então não dói. E o serviço é o mesmo, a dificuldade é a mesma. O que acontece? A compreensão. A não resistência. Compreender, aceitar, soltar. Faz tranquilamente. A resistência é a causa da maior parte das dores e sofrimentos. Sempre, em todas as situações que você possa imaginar. Então não é um preço alto a ser pago. É preciso compreender as coisas, aceitar as coisas e soltar as coisas. Você ainda diz, não estou conseguindo me livrar desse fardo, até por não saber como fazer. Então agora você sabe como fazer. Hoje nós trouxemos aqui uma orientação. A partir de hoje, tenta fazer. É claro que não é simples. Vai ter resistência, ainda um tempo. Mas você vai começar a sentir a leveza do fardo, compreendendo isso que eu estou te passando aqui, porque é uma orientação para que você compreenda, aceita e deixe ir. Aí tem mais uma outra situação que você diz, estamos sempre remoendo o passado e preocupados com o futuro e não conseguimos fazer o presente. Sim, quando nós vivemos no passado ou no futuro, o presente deixa de existir, e se tu não tem o presente, você não vai para frente. Não corrige o passado e não tem um futuro adequado. O presente, você trabalha o passado sem precisar voltar lá. Quando você compreende, aceita e solta, quando você entendeu que tudo é lição, tudo é aprendizado, entendeu que são situações que você precisava passar, ou tem uma lição, tem um trauma para liberar, tem uma missão às vezes, e pode sim ter um karma ali, mas daí você sabe, você faz amorosamente. Quando você se dedica com amor àquela situação deixa de doer.
E você trabalha o futuro sempre mudando o presente. Remoer o passado prolonga a dor, mas não resolve a situação. Compreender o passado, sim, encurta o sofrimento e remove esse sofrimento, essa dor. E está certo quando você diz estamos estagnados. Quando você vive remoendo o passado e preocupado com o futuro, você está estagnada. Não tem como andar para frente. Fica andando em círculos. Porque o universo ele mantém uma frequência, uma vibração naquilo que você precisa ainda aprender, aceitar, seja lá o que for. O universo te dá oportunidades, ele é o nosso grande mestre. Ele diz, olha, eu não posso passar para outra página do livro da tua vida porque você ainda não conseguiu entender o que está nesta página. Então você fica estagnado. Para avançar, é preciso compreender. Aqueles que estudam um livro e não somente lê um livro, fazem isso. Enquanto aquela página não for bem assimilada, enquanto aquilo que está ali não estiver consciente, não passa a página, porque senão não vai entender o livro. O aprendizado ele não tem que ter pressa, mas ele tem que ter decisão, posicionamento, vontade, tem que ter o querer. Se não tem o querer, tem pessoas que dizem, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então ela vai continuar precisando, precisando, precisando a vida toda. É preciso trocar essa frase. Eu quero. É diferente. Eu preciso, vai continuar precisando. Eu quero, então você tem a decisão, o posicionamento. Eu vou fazer. É assim que nós trabalhamos. As oportunidades. Eu quero. Ah, essa frase tem um poder que ninguém tira de você. Eu quero resolver essa situação. Quero compreender. Quero aceitar. Quero soltar. Quero me libertar disso tudo. Eu quero andar para frente. Eu quero seguir a minha missão de alma nesta vida, porque esta vida é a que determina o nosso futuro como almas. E é isso. Eu acredito que o que tinha para te dizer sobre este questionamento é o que foi dito aqui. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.